Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos Ante os Novos Tempos. É um prazer, é uma alegria estar com você, como fazemos toda quarta-feira a partir das 7 da noite, neste programa que é transmitido através da internet no YouTube, no canal Orientação Espírita. Ante os Novos Tempos é o programa que traz o Espiritismo e sua aplicação na vida, na construção da Era do Espírito. Hoje nós teremos, no Perguntando e Aprendendo, 5 novas participações, com os nossos telespectadores tirando as suas dúvidas. Na sequência, a entrevista trazida por Orson Peter Carrara, e que vai tratar da educação. E o entrevistado, nosso querido amigo Maurício Mancini. Na Poesia Espírita, nós vamos ver, ou vamos conhecer, 2 poetas que retornaram do mundo espiritual através do Chico Xavier. Augusto dos Anjos e também Narcisa Amália. No vídeo Reflexão, nós temos o tema Jesus no Lar. E no final do programa, nós vamos estudar, à luz do Espiritismo, o tema Laços de Família. Tudo isso a partir de agora, com você, aqui em Ante os Novos Tempos. Perguntando e Aprendendo. Perguntando e Aprendendo está trazendo 5 participações, são de várias cidades do Brasil, com perguntas sempre instigantes e que nos levam a estudar cada vez mais a doutrina espírita. E não deixe de participar. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação e não fique com dúvida. Envie sua pergunta. Ultrapasse aí a timidez e envie a pergunta e nós vamos procurar a resposta no Espiritismo. E você pode fazer como fez a Berenice Toledo, que é lá da cidade de Vitória, Espírito Santo. Ela pergunta: por que Deus permite que um espírito reencarne para fazer o mal aos outros, cometendo assassinatos? Berenice, ninguém reencarna, ninguém ganha a bênção divina da reencarnação para fazer o mal aos outros. Deus não o permite. Agora, no atual estágio evolutivo de espíritos imperfeitos que somos, endividados com a lei divina, pelo que fizemos em encarnações anteriores,
trazendo conosco ainda uma carga grande de egoísmo, de orgulho, de vaidade, ainda carregando conosco vícios morais, paixões, podemos então nos deixar levar por isso e cometermos o mal. Mas vamos responder perante Deus. Porque Deus oportuniza a reencarnação para que tenhamos mais uma chance, mais uma oportunidade de colocar em prática o amor e o bem para com o próximo. É para isso que reencarnamos, para darmos então continuidade ao nosso progresso intelectual e moral rumo à perfeição. E como temos livre-arbítrio, que é uma conquista que já fizemos na lei de evolução, esse livre-arbítrio é respeitado pela lei divina. Entretanto, somos responsáveis pelo uso que fazemos do livre-arbítrio. E vamos responder por todo mal que acarretarmos aos nossos irmãos em humanidade. É assim que funciona a lei divina. Então, eu, você, ninguém reencarna com um planejamento de fazer o mal. Não. O mal é a ausência do bem. O mal, ele acontece porque direcionamos a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio para isso. Mas assim como respondemos perante a lei humana, responderíamos também perante a lei divina. Vamos agora passar a palavra a Wanda Moraes, que é de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Ela está aqui indagando. Tenho percebido que os jovens estão muito sexualizados, tudo envolvendo no sexo. O que os pais devem fazer a respeito? De fato, nós temos visto muitos jovens, não todos, temos que tomar muito cuidado com a generalização, mas temos visto, sim, muitos jovens extremamente ligados ao sexo, ao sensualismo. O que os pais devem fazer? Devem educar. Mas para educar precisam também dar bons exemplos. Para dar bons exemplos, precisam se educar. No lar, tem que haver, portanto, muito diálogo, bons exemplos e corrigindo as más tendências do espírito, hoje filho, e que ele já apresente desde a infância. A questão da sexualidade tem que ser trabalhada ao longo da vida, portanto, desde o período infantil. Não se deve esperar que o filho chegue à juventude para conversar sobre o sexo. É preciso ir trabalhando isso progressivamente à medida em que ele cresce, tanto corporalmente quanto em entendimento e experiências da vida. E, acima de tudo, lembrar que ele é uma alma imortal, que os outros também são almas imortais e que precisamos nos respeitar. E, acima de tudo, que ele aprenda que precisa colocar em prática o fazer ao próximo somente o que deseja que o próximo lhe faça. E aí, trabalhando o desenvolvimento do respeito, da solidariedade, trabalhando o desenvolvimento do senso moral e da espiritualidade, o jovem conseguirá então equilibrar a energia sexual, levando-a para o bem e para o belo nas suas relações. É isso que os pais devem trabalhar, os avós, os tios, enfim, na família, nesse campo da sexualidade.
Bem, nós temos agora a participação do Tiago Mendes, que é da cidade do Rio de Janeiro. Ele pergunta: por que adoecemos? Por que ainda temos tantas doenças que causam sofrimentos inenarráveis? Bem, Tiago, primeiramente, porque estamos no mundo material e o nosso corpo é um organismo biológico vivo, portanto, sujeito naturalmente a desarranjos, a desequilíbrios. Mas ao estudar o Espiritismo, nós também compreendemos que somos os responsáveis por muitos desses desarranjos e desequilíbrios, portanto, por muitas doenças, por causa da nossa imprevidência. Hoje a medicina sabe que o organismo biológico ele é influenciável pelos nossos estados emocionais, psíquicos. Então, se nos deixamos levar pelo desespero, por exemplo, pelo sofrimento, podemos acarretar ao nosso organismo biológico uma doença. Temos também um outro lado desse assunto: as nossas vidas passadas. Tudo o que fazemos, o que pensamos, fica registrado no perispírito, nosso corpo espiritual. O perispírito é que modela sempre o futuro corpo na futura encarnação. Portanto, várias sequelas do nosso organismo físico, na verdade, são trazidas pelo perispírito, estão no perispírito. E temos, portanto, no próprio organismo, tudo para a eclosão desta ou daquela doença no seu devido tempo, se assim estiver na nossa programação reencarnatória. Portanto, são várias causas das nossas doenças. E lembramos aqui algumas: imprevidência, desequilíbrio emocional, expiação por causa do que fizemos no passado. Esse conjunto de fatores nos leva então a ter essas doenças, mas que a ciência vem trabalhando para combater e permitir que tenhamos cada vez mais uma vida mais plena. E temos que nos trabalhar em relação a isso para manter conosco um equilíbrio mental e espiritual que seja automaticamente um equilíbrio para o nosso corpo. Lembrando que todos os excessos, qualquer tipo de excesso, prejudicará sempre o nosso organismo, podendo nos acarretar uma doença. Muito bem, vamos ter agora a participação da Vera Lúcia, que é lá da cidade de São Paulo. A Vera está aqui nos perguntando: o que o Espiritismo pensa sobre a morte e a possibilidade de ter vida depois do túmulo? Vera, para o Espiritismo, isto aqui é bastante pacífico, porque uma das bases, um dos princípios do Espiritismo é a imortalidade da alma, a existência da vida futura depois da morte. Ou seja, o nosso retorno como almas ou espíritos que somos ao chamado mundo espiritual, essa outra dimensão da vida. Portanto, para o Espiritismo, a morte, ela não existe. A morte é, na verdade, um processo de transição da vida material de retorno para a vida espiritual, de onde viemos através do nascimento. Então encaramos essa questão da morte com bastante clareza e com bastante tranquilidade.
E temos a prova disso, dessa continuidade da vida após a morte, nas comunicações mediúnicas, em que os espíritos comprovam, muitas vezes por A mais B, os personagens que foram em existências passadas aqui na Terra. Então, nós consideramos que os entes queridos, os amigos que já se despediram aqui da vida terrena através da morte, continuam muito vivos, mantendo a sua individualidade e podendo se comunicar conosco através do pensamento, das intuições ou através da comunicação por meio de um médium. Então, é bem tranquilo para nós. Vida futura, imortalidade da alma são princípios da doutrina espírita. Vamos agora passar a palavra a Tânia Cristina, que é de Florianópolis, lá em Santa Catarina. Ela pergunta: será possível um dia termos paz e felicidade, justiça e amor no nosso Brasil? Bem, Tânia, na atualidade, para muitas pessoas, isso parece muito difícil. Estamos vivendo uma época de muita agressividade, muito egoísmo, muita corrupção, muita injustiça. Daí a dúvida, que é bastante pertinente, natural. Será que nós, brasileiros, um dia vamos conseguir viver em paz? Será que um dia nós vamos ter uma sociedade que vai gerar felicidade aos seus membros? Nós espíritas não temos dúvida que isso vai acontecer um dia. Sabe por quê? Porque a lei divina é a lei de evolução. Todos nós somos perfectíveis, ou seja, todos nós podemos nos tornar espíritos perfeitos e, portanto, gerar uma humanidade perfeita. Quando isso vai acontecer, não temos ideia, mas sabemos que vai acontecer. E temos um modelo para isso, temos um exemplo: Jesus, o Espírito mais perfeito que Deus concedeu a todos nós a conhecer. Ele é o modelo de perfeição, de justiça, de paz, de felicidade, de amor, de bondade. É a ele que devemos seguir e chegaremos lá. A Terra, hoje, é um mundo de expiações e provas, mas que está no processo de transição para o mundo de regeneração. Aí o bem vai começar a predominar sobre o mal e assim, paulatinamente, vamos transformar o planeta em mundo feliz. E teremos a oportunidade da reencarnação em outros mundos. E assim nós vamos chegar lá. Vai acontecer com o Brasil também, mais cedo ou mais tarde. Mas tudo depende do nosso livre-arbítrio, das escolhas que fazemos para a nossa nação, para o nosso querido país. Mas não temos dúvida que isso um dia vai acontecer. Ou seja, temos um Brasil em paz, um povo que consegue viver feliz, em que a justiça social será feita. E esses problemas todos que estamos vivendo vão ficar como história do passado da nossa nação. Bem, chegamos ao final do Perguntando e Aprendendo.
Veja aí na tela os nossos canais de comunicação e envie sua pergunta. Não fique com dúvida. Você quer saber o pensamento do Espiritismo sobre este ou aquele tema? Envie então aí a sua pergunta, a sua indagação. Estamos esperando a sua participação. Bem, agora nós vamos passar a palavra a Orson Peter Carrara, esse nosso companheiro lá de Matão, no estado de São Paulo, que se tornou um verdadeiro entrevistador espírita através da internet. E ele tem centenas e centenas de vídeos no seu canal no YouTube, com estudos da doutrina espírita e também entrevistas. Hoje, Orson Peter Carrara nos traz Maurício Mancini, querido companheiro de Seropédica, aqui no estado do Rio de Janeiro. Ele que é professor e conversa com Orson Carrara sobre o tema Educar Almas. Então, é a educação chegando aqui no nosso programa. Sem perder mais tempo, vamos então a um trecho selecionado dessa entrevista concedida por Maurício Mancini ao nosso Orson Peter Carrara. Rodando o vídeo. Conversando sobre Espiritismo. Nossa gratidão e nosso abraço a você que está chegando, a você que está participando. É uma alegria muito grande recebê-lo. E hoje vamos adentrar um assunto da máxima importância, porque, afinal de contas, se trata de falar da educação. Nós temos aqui o nosso convidado Maurício Mancini, que é professor, e nós vamos falar sobre a educação de almas, uma experiência marcante deste amigo que conhecemos há muito tempo. Tivemos a oportunidade de sermos editor de alguns de seus livros e hoje estamos aqui presencialmente, ainda que virtualmente, um ao lado do outro, para trocarmos ideias. Muito bem-vindo, meu amigo Maurício. Olá, Orson, olá, ouvintes da Rádio Amigo Espiritual, alô, amigos das outras plataformas. Muito bom estar com vocês. É um prazer participar desse programa e realmente é a primeira vez que nós estamos juntos na mesma sala, ainda que seja na mesma sala virtual. Pois é, Maurício, é uma satisfação muito grande recebê-lo. Nós temos contato há muito tempo, mas é a primeira vez que estamos verdadeiramente nos vendo, né? Então é uma alegria muito grande. Maurício, você é bastante conhecido. Você mora em que cidade do estado do Rio de Janeiro? Eu moro em Seropédica, é um nome esquisito, né? O pessoal acha que parece centopeia, mas não, é Seropédica porque tem a ver com a produção de seda. Né? Antes de nós termos aqui, de ser um município e de ter, aqui era uma grande fazenda cheia de amoreiras e a produção do Bombix, que era o bicho da seda, e o termo Seropédica tem a ver com isso. Trabalho aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro desde 1991. Então, e sou morador da cidade já há bastante tempo. Maurício, Seropédica é uma cidade que está distante do Rio de Janeiro a quantos quilômetros? Uns 70 quilômetros aproximadamente do centro da capital, né? Mas eu tenho um bairro do Rio de Janeiro aqui a 25 quilômetros de distância só, na zona oeste do Rio. E a população gira em torno de quanto? Mais ou menos uns 70 mil. A gente tem quase 40 mil eleitores, né? Falando do processo de ontem, a gente começa a pensar mais ou menos, não tem segundo turno aqui quando tem eleição para o prefeito, mais ou menos 70 mil, chegando a 80 quase, e uma população flutuante que tem muito a ver com os fluxos e refluxos da universidade, né? Períodos letivos, nós temos uma população que aumenta bastante, e quando vem o período de férias, os alunos retornam para suas casas e a gente fica com a cidade mais quietinha. Sim, que bom, né, Maurício? Que bom. Maurício, como é que você se tornou espírita, Maurício? Para quem não te conhece, está te vendo pela primeira vez, já ouviu falar dos seus livros, mas para quem não te conhece, como é que você se tornou espírita? Pois é, olha só que coisa interessante. Como a maioria das pessoas que eu conheço, a gente chega ao espiritismo por algum processo de dor, né? Algum processo provacional.
E aí, lá no meio da década de 1970, não se espantem, né, a minha mãe, Dona Maria de Lourdes, começou a ter dificuldades para lidar com a mediunidade e tudo mais, e a gente acabou travando contato em 1976 com uma casa espírita, o que para mim foi salvador, porque as mesmas dificuldades que ela tinha com a mediunidade eu já tinha quando criança também. E o espiritismo veio explicar isso tudo, né? Veio trazer a base para a gente poder entender o que se passava. E aí, de assistida, de paciente de uma reunião de desobsessão, minha mãe se torna trabalhadora e, naturalmente, a gente também. Então, espírita desde 1976, né? E trabalhando firmemente aí já da fase adulta desde 1986. Maravilha, hein, Maurício? Porque a gente tem acompanhado sua trajetória, você se revelou um entusiasta divulgador, né? Seja pelas palestras que profere, seja pelos livros publicados, e você se tornou um entusiasta divulgador. Mas antes de entrarmos na área especificamente de divulgador espírita, de estimulador, você também é um professor. E nós colocamos aqui como tema a educação. Como é que você iniciou esta área da educação? Como é que se interessou pela área da educação? Bom, eu estava ainda no curso de graduação em Engenharia Química, lá na UFRJ, né, na cidade do Rio de Janeiro. E aí houve uma oportunidade de trabalhar na escola onde eu tinha feito o ensino médio, ou antigo segundo grau. E eu peguei 3 turmas de primeiro ano do ensino médio, com 20 e poucos anos, empolgadíssimo. Um dia, na sala de professores, um que tinha sido meu professor disse, olha, cuidado, que esse bichinho da educação, quando morde a gente não larga mais. Aí já era tarde, viu, Orson? Aí já era tarde. Então, eu fiquei esse período com os alunos do ensino médio, né? Terminei o meu curso de graduação, não fiquei muito tempo na escola, em função até das demandas do curso de graduação. E a partir de 1991, aqui na Universidade Rural, eu comecei a trabalhar em novembro de 1991 como docente para o curso de graduação em Engenharia Química desta universidade. A engenharia química mesmo, né? E nesse processo de professor, você tomou contato com os alunos, claro, é óbvio, né? Porque é professor, tem os alunos à sua frente. Alunos numa idade de formação. Como é que foi essa percepção, Maurício, da psicologia do aluno, do comportamento do aluno, das carências do aluno, da convivência? O que você mais tirou disso? É interessante, Orson, porque assim, 3 décadas e a gente observa todas as mudanças. A gente fala tanto em transição planetária, em mudança dos espíritos que estão chegando, e eu consigo acompanhar algumas gerações, né? Eu já estou dando aula para netos acadêmicos. Esse período agora eu tive 2 filhas e um sobrinho de ex-aluno, sendo meus alunos. Então já estou pegando a 2ª geração. E é muito interessante você acompanhar essas mudanças, né? Uma grande diminuição de resiliência, isso me espanta, né? Nós encontramos os nossos alunos do presente mais fragilizados emocionalmente, menos capacitados para enfrentar os nãos da vida, do que aqueles que eu conheci no início da década de 1990, que, né, conseguiam se virar um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, um amadurecimento dos sentimentos. Por serem até mais acessíveis a essa permissão do sentimento, que na área tecnológica isso não é uma coisa muito frequente, pelo menos não é a tradição de você ter engenheiros que se emocionem, né? O que é uma falácia. A gente não é de pedra, a gente só finge de vez em quando que não pode ser e que tem que resolver tudo com números, mas tem um monte sobre um engenheiro, né? No arcabouço do engenheiro tem uma pessoa, e essa pessoa sente, essa pessoa sofre, essa pessoa chora, essa pessoa se deprime. E a gente não tem como muito desentrelaçar o trabalhador espírita do professor, até porque, assim, em termos de atividade, eu lido com os jovens do movimento espírita 2 anos antes de lidar com os alunos da universidade, né? Então, o palestrante, o divulgador, o evangelizador de jovens veio antes do professor universitário. E é só mais ou menos uma continuidade. É um desafio, porque são ambientes diferentes, são buscas diferentes, nem todo mundo no ambiente universitário está buscando a mesma coisa que os jovens do movimento espírita
deveriam buscar, porque às vezes eles são arrastados também pelos pais, né? Aquela coisa, vai porque comeu do meu feijão, tem a minha religião, mas né, transitar nesses dois universos foi muito enriquecedor para mim. É desafiador, a gente se depara muitas vezes com as próprias limitações, com as próprias mazelas, e não deixar isso interferir no trabalho, não deixar que essa... Ou então curar as nossas mazelas para a gente poder estar forte e ajudar os outros mais jovens, aqueles que ainda não têm o instrumental necessário para cuidar das próprias mazelas, é importante. E acho que dessa forma é que a gente vem caminhando aí ao longo dessas últimas 3 décadas na universidade, 4 décadas no movimento espírita. Maurício, você abriu uma perspectiva interessante aqui, porque você observando aí essa mudança das gerações, essa alteração de comportamento, e você acompanhando, inclusive, já atendendo a segunda geração de alunos da mesma família, você falou aí em fragilidade emocional e também falou em amadurecimento do sentimento. Esta transição, esse trânsito pelas gerações, você atribui a que causa principal essa fragilidade atual e, ao mesmo tempo, o amadurecimento do sentimento? Parece que são 2 extremos, 2 contrastes, mas ela está ocorrendo mesmo. A que você atribui especialmente a fragilidade emocional? Eu acho que a responsabilidade é da nossa geração, Orson. Nós poupamos os nossos filhos e os nossos jovens de tantas adversidades, de tantos enfrentamentos, né? Nós não demos os nãos necessários lá naquela fase da infância, da adolescência, e agora a vida grita não para eles. E eles não estão preparados para isso. Então, a gente tem que fazer esse meia-culpa. Nossa geração, às vezes, foi muito superprotetora. Eu ouvi muitas vezes, né, embora não tenha aplicado para mim isso, meus 2 filhos sabem o quanto que eu fui rigoroso com eles, mas assim, eu não quero que meu filho passe pelos apertos que eu passei, pelas dificuldades que eu passei. Isso foi a pior atitude que a nossa geração podia ter tomado. Porque nós superprotegemos, nós colocamos numa redoma. Seria ótimo se o mundo todo fosse assim. Não estou dizendo que a gente tem que preparar os filhos para serem grosseiros, para enfrentarem o mundo, né, serem o mundo. Não, a proposta é diferente, é exatamente aquela de Jesus. Né, que não os tirarmos do mundo, mas né, que eles também fiquem protegidos do mal. Só que de vez em quando a gente super protegeu. Então é aquela história de muito cuidado, muita babá, muita atenção, muito condomínio e pouca interação, e só a escola era a interação, e mesmo assim qualquer dificuldade. Eu me lembro e vi até um meme sobre isso, muito interessante, e é como nós somos mais ou menos da mesma geração, né, Orson? Na nossa época, quando a gente tirava uma nota baixa, a mãe brigava com a gente. Que notas são essas? Sim. Hoje, quando a gente vê as crianças tirando uma nota baixa, os pais e as mães vão brigar com a professora, com o professor. Que notas são essas? Né? Como é possível que meu filho, tão bonito, tão lindinho, tão fofinho, tenha tirado uma nota dessa? Ela não para perceber que às vezes o filho não estudou, ficou no videogame o tempo todo. Né? Então, assim, a fragilidade, essa falta de resiliência, muito dela eu não atribuo ao tipo de espíritos, até porque convivendo com os jovens do movimento espírita, que também estão fragilizados, sim, que também chegam para mim, né, e para nós, provavelmente, principalmente aqueles que lidam lá nessa faixa ali do 15 aos 20 e poucos anos. Muitos estão chegando, Orson, carentes de pai e mãe. Eles tiveram tantas coisas, toda a estrutura, toda a tecnologia, todo o amparo material, só não tiveram um afetivo. Eu me lembro ainda, e aí lá vem a recordação do passado. Em 2006, aqui na Barra da Tijuca, né, espancaram uma empregada doméstica. Foi uma coisa meio escandalosa, prenderam jovens de classe média alta. E aí, quando o pai de um deles foi tirar o filho da cadeia, com aquele óculos super caro, super chique, reclamando que não sabia como que o filho tinha descambado para esse caminho. É simples, ele nunca tinha descido para o playground do prédio do condomínio chique para ver com quem o filho estava se relacionando. Que tipo de valores os filhos estavam tendo. Ele provia, era um grande provedor. O carro quando fez 18 anos, a roupa de marca, a tecnologia, os telefones, né, todos os eletrônicos disponíveis, mas não tinha presença. Tinha muito presente, mas não tinha presença. E aí temos uma geração acostumada a olhar para pais e mães como se fosse caixa eletrônico.
E aí, gostou do nosso Maurício Mancini, professor dedicado à formação das novas gerações e que nos trouxe várias informações importantes à luz do Espiritismo a respeito da educação? Se você quiser assistir essa entrevista na íntegra, porque trouxemos um trecho selecionado da entrevista, você depois acesse no YouTube o canal Orson Peter Carrara, e aí você vai ter acesso à entrevista completa, concedida por Maurício Mancini. Bem, agora está na hora de irmos para a poesia espírita, ou seja, aquele momento poético do nosso programa, onde vamos ter contato com os espíritos poetas que retornaram através do nosso Chico Xavier. Vamos então, a partir de agora, conhecer dois poetas do além que voltaram através da pena mediúnica de Chico Xavier. Poesia Espírita. Nós estamos aqui no Poesia Espírita trabalhando o conteúdo do livro Antologia dos Imortais, obra psicografada por Chico Xavier e lançada pela Federação Espírita Brasileira. E vamos trazer dois poetas já desencarnados e que retornaram então através do Chico. O primeiro desses poetas é Narcisa Amália. Na atualidade, ela não é muito conhecida, mas foi uma grande poetisa brasileira e que foi conhecida, inclusive, do imperador Dom Pedro II, já que a nossa Narcisa Amália viveu entre os séculos XIX e XX aqui no Brasil. Ela reencarnou na cidade de São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro, em 3 de abril de 1852 e veio a desencarnar na cidade do Rio de Janeiro em 24 de junho de 1924. Ela escreveu em diversos jornais e revistas da sua época. E no ano de 1874, ela recebeu a visita de Dom Pedro II, que queria conhecer essa poetisa. Na época, ela vivia na cidade de Resende, também no estado do Rio de Janeiro. E deixou uma obra bastante vasta na imprensa brasileira e foi uma das primeiras feministas do Brasil. Ela lutou muito pelos direitos civis da mulher brasileira perante a lei. E ela então retorna através do Chico Xavier e vem nos trazer o soneto Boneca. Boneca. Era uma vez a bonequinha humana, borboleta a voejar sob véus de neblina, primavera de sonho e graça matutina, transfundidas na carne em rósea filigrana. Bela e ardente, dançou, qual brejeira cigana, nos laços da ilusão que se adensa e esbocina. Mulher, envelheceu disfarçada em menina, alegre bibelô na ribalta mundana. Nem renúncia no amor, nem lar de que se importe, mas, bailando febril, encontra, um dia, a morte, na dor que lhe crepela o coração e a estrada. A libélula cai sobre o charco profundo e, no visco de lama, ouve apenas do mundo. Boneca, era uma vez a boneca doirada. Eis aqui o belíssimo soneto de Narcisa Amália, chamando a atenção de todas as mulheres
com relação à importância da vida. Muito cuidado com o que se faz, porque a morte vai arrebatar e aí a consciência terá que dar contas perante a lei divina da vida que se teve. Mas agora nós vamos trazer um outro poeta. Também comparece no Antologia dos Imortais através da mediunidade do Chico Xavier. Este, famoso, muito conhecido, inclusive dos espíritas, estamos falando de Augusto dos Anjos, que reencarnou em Engenhos Pau d'Arco, na Paraíba, em 20 de abril de 1884, e veio a desencarnar na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, em 12 de novembro de 1914. Augusto dos Anjos era bacharel em Direito, tendo se formado na cidade do Recife, lá em Pernambuco, e depois ele se transfere para a cidade do Rio de Janeiro, onde exerce o magistério, lecionando na Escola Normal e no famoso Colégio Pedro II. Na sequência, ele vai então para Leopoldina, em Minas Gerais, e dali então ele faz um extenso trabalho poética, toda uma produção literária que vai levar então Augusto dos Anjos aos panteões da literatura e da poética brasileira. Ele então comparece através de Chico Xavier com o soneto Caim. Qual monstro hirsuto que se desenterra, aborto horrendo de sinistro abdômen, torna Caim, sem látigos que o domem, para a nova balística da guerra. As medonhas mandíbulas descerra, indiferente às chagas que o carcomem, e, bramindo, desperta na alma do homem as maldições anônimas da terra. Fera oculta no brilho do proscênio, crava as unhas na bomba de hidrogênio, fitando o mundo que se desgoverna. Mas o Cristo contempla o quadro obscuro e, embora em pranto, envolve de amor puro o lobo famulento da caverna. Então aqui está o soneto Caim, de Augusto dos Anjos, recebido pelo Chico Xavier e que está publicado no livro Antologia dos Imortais da Federação Espírita Brasileira. Mas agora vamos então deixar a poesia espírita, vamos trazer mais no próximo programa, e vamos agora relaxar para pensarmos, refletirmos sobre o tema Jesus no Lar. Está na hora daqueles 90 segundos de reflexão com o vídeo do Para Viver Melhor. Aproxima-se mais um final de ano, o que nos leva a uma reflexão sobre a família, a convivência no lar e a presença de nosso Mestre Jesus, pois as comemorações natalícias existem para que possamos não apenas homenagear o aniversariante, Jesus Cristo, mas também para que possamos vivenciar os princípios do Evangelho com os familiares e amigos. Quem é o meu próximo? É aquele que compartilha comigo a existência em família, pois o ente querido convive comigo no ambiente doméstico, formando o lar. É também toda e qualquer pessoa, pois todos somos filhos de Deus. O espírito natalino é o sentimento do amor sentido e vivido. Que Jesus possa viver em seu coração, no Natal e em todos os dias, pois Ele é o nosso guia e modelo, é quem devemos seguir.
Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Hoje, no Entendendo com o Espiritismo, vamos conversar sobre o tema Laços de Família. Tema muito importante, porque na atualidade temos visto a família não ser mais como ela era considerada tempos atrás, antigamente, quando falávamos daquele núcleo formado por papai, mamãe, os filhos, os avós. Hoje essa dinâmica organizacional, estrutural da família mudou. Essa família, que também é chamada de tradicional, continua a existir, mas temos outras formas de organização familiar, para as quais, aliás, o Espiritismo não tem nenhum tipo de condenação, porque para o Espiritismo o que importa são os laços de família. Laços esses que devem ter por base o amor recíproco. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, estudou o tema em O Livro dos Espíritos. E como ele estudou o tema no Livro dos Espíritos, é a ele, portanto, que nós vamos dar a palavra. Vamos então ao tema aqui no Livro dos Espíritos, que está no capítulo 7, Lei de Sociedade, da terceira parte dessa obra. É o item 3, Laços de Família, a partir da questão 773 e até a 775. E Allan Kardec abre o tema com uma pergunta curiosa, mas bastante pertinente, e que talvez você já tenha até mesmo pensado sobre isso que ele pergunta. Vamos então à indagação que Kardec fez. Por que pais e filhos não se reconhecem quando os últimos não precisam mais de cuidados? Você já deve ter visto diversos programas, diversos documentários, mostrando que entre as espécies animais, muitos pais e principalmente muitas mães cuidam das suas crias, dos seus filhotes, até um certo tempo. E depois os abandonam, os deixam então tomar conta da sua própria vida. E Kardec está indagando por que isso acontece no mundo animal. Responderam os espíritos. Os animais vivem a vida material e não a moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação aplicado aos seres que deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona para se ocupar de outros que chegam. Bom, vamos compreender esta resposta dos espíritos. Entre os animais, o que existe é a vida material regida pelo instinto de conservação. Portanto, a mãe cuida das suas crias enquanto estas são materialmente dependentes. A partir do momento em que as crias se tornam independentes, ou seja, já podem prover a sua própria existência, a mãe não cuida mais deles.
porque ela terá outras crias e vai cuidar então das próximas, dos próximos filhotes. É isso que acontece, porque entre os animais não existe a vida moral, só a vida material. As almas dos animais estão muito, muito longe das almas dos seres humanos. Eles estão ainda em estágio inferior da evolução divina. Então, a partir dessa resposta dos espíritos, Kardec indaga na questão 774. Há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? Vejamos então a resposta dos espíritos. O homem tem outro destino que não o dos animais. Por que, pois, querer sempre identificá-los? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade de progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens, assim, aprendessem a amar-se como irmãos. Esta resposta dos espíritos nos mostra que existe realmente uma grande diferença entre nós, os seres humanos, e os animais. Os animais cuidam das suas crias. Nós, seres humanos, além de cuidar, devemos educar. E aí então nós temos a vida de relação. Portanto, não apenas a vida do ponto de vista material, mas a vida do ponto de vista moral. E somos então responsáveis pelos nossos filhos. Porque, em verdade, os nossos filhos são espíritos. E como espíritos, são filhos de Deus. Portanto, temos que entender que Deus está confiando seus filhos a nós, os pais e responsáveis, nesta encarnação. Por isso que educar é uma missão, da qual todos os pais responderão perante a lei divina. Deus, simbolicamente aqui, vai então perguntar a cada pai e a cada mãe: o que você fez do filho meu que confiei a você nesta última encarnação? Daí a grande diferença entre nós, seres humanos, espíritos reencarnados, e os animais. Os animais vivem pelo instinto e a lei de conservação. Cuidam enquanto há necessidade das crias terem cuidados. Nós, seres humanos, já somos espíritos dotados de inteligência, raciocínio, livre-arbítrio, consciência e sentimentos. Portanto, não temos apenas que criar cuidando das necessidades biológicas, materiais dos nossos filhos. Temos também que educar, formar, orientar, ligar os nossos filhos com Deus. E nós vivemos em sociedade de relações. Somos seres de relação.
Os animais não. Por isso que os espíritos nos chamam a atenção. Por que sempre querer comparar a vida humana com a vida dos animais? Não há por que fazer essa comparação, porque são estágios evolutivos completamente diferentes. Então, se você é pai, se você é mãe, se você é avô, avó, tio, tia, se seus filhos são biológicos ou adotivos, lembre-se, não basta criá-los, é preciso educá-los, para que sejam bons cidadãos, que saibam viver na ética, na honestidade, na fraternidade, na solidariedade, e que tenham ideais de vida superiores, espiritualizados. É isso que nós, seres humanos, temos que fazer, e esse é o papel, essa é a missão da família. Bem, chegamos ao final de Ante os Novos Tempos. Mas estaremos juntinhos, já vou deixar aqui o convite, na próxima quarta-feira. Não esqueça, 19h, no YouTube, através do canal Orientação Espírita. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que tenhamos paz na nossa vida, construindo sempre através do bem. Até semana que vem. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.